Boa noite. Estamos iniciando mais um debate Custos da FSA. Na mesa estão David Bertoretti, Mayara Troncarelli e eu, Maurício Coppola. Bom, o tema de hoje é o custo do ciclo de vida do produto, também conhecido como CCV. O custo do ciclo de vida do produto é um método desenvolvido para avaliar a tomada de decisões na aquisição de projetos, realizando uma detalhada análise das alternativas disponíveis. Ele é efetuado através de métodos contábeis para a determinação do custo total, considerando todo o período de vida útil do projeto ou do produto. Assim, podemos saber o valor que esse produto vai ter para nós, o custo que ele vai ter no final do seu período de vida útil. Tá? Ele é realizado através de métodos contábeis para a determinação desse custo. Então, considerando todos os serviços previstos a serem realizados durante a utilização desse bem, é tomada a decisão pela alternativa mais viável para a fabricação de produtos com qualidade e com baixo custo. Hoje em dia, devido aos esforços das empresas para minimizarem os custos operacionais, ele tem sido bastante utilizado para garantir que essas aquisições de produtos, de matéria-prima, sejam financeiramente adequadas para as empresas. Esses projetos e aquisições de longo prazo, eles podem ser comparados também com projetos e aquisições de curto prazo. Essa comparação, para ser realizada, nós precisamos levar esses custos a um ponto comum de tempo, onde os recebimentos e os desembolsos, eles levam as alternativas, são representadas pelos seus valores líquidos. O CCV, ele inclui os impactos da inflação, o valor do tempo de dinheiro e os custos de operação. Dando como um exemplo do CCV, nós podemos ter uma escolha entre dois refrigeradores, novos e similares, um custando R$ 700 e outro R$ 650. A nossa primeira reação seria escolher o mais barato de R$ 650 e economizar R$ 50. Mas, seguindo as informações contidas no manual que acompanha os aparelhos elétricos, nós podemos concluir que o aparelho mais caro ele tem um gasto de energia de R$ 80 anualmente e o mais barato ele teria um gasto de R$ 95 anualmente. Com essas informações, nós concluímos que os R$ 50 de economia do aparelho mais barato não valeriam, pois se comprássemos ele, nós teríamos um gasto anual de R$ 15. Entendi. Como você disse, né? O cálculo para poder saber o custo que esse produto vai ter, ele nem sempre é fácil de ser feito. Então, às vezes, nós acabamos fazendo estimativas de quanto sairá esse valor no final. Então, para calcular o CCV de um aparelho elétrico, como você estava dando de exemplo, temos que considerar o gasto de energia elétrica, igual você falou, talvez possíveis manutenções que têm que ser feitas periodicamente. Então, são uma série de fatores que temos que saber para ver o custo anual de operação desse produto. Isso, e nós também podemos calcular o CCV em planejamentos de sistemas de segurança, em manutenção de sistemas complexos de engenharia, em setores de defesa, em linhas aéreas, em linhas ferroviárias, em plataformas submarinas, em diversas outras aplicações, não só em aparelhos elétricos. Então, bem interessante isso que vocês falaram, ressaltando um pouco, é importante levar em consideração os fatores que determinam a importância do CCV, pois, como vocês mesmos citaram, a aquisição do produto não tem apenas aquele custo inicial, e sim traz consigo diversos outros custos a mais, né? Por exemplo, como você disse, na questão do refrigerador tem o gasto de energia, então tem o transporte, a acomodação. Então, sempre quando a empresa for gerar um projeto ou o consumidor adquirir um produto, utilizando o CCV, ele consegue avaliar isso e determinar qual a melhor opção para ele adquirir no momento. Entendi. Bom, para falar um pouquinho do ponto de vista de marketing, eu vou chamar agora uma reportagem com o mestre Antônio Navarro, especialista no assunto. Quem fez essa reportagem com ele foi a nossa colaboradora Gerlânia Melgaço. Boa noite, vamos agora com o bate-bola com o mestre Antônio Navarro.
Professor, o que você pode nos dizer sobre o ciclo de vida do produto no ponto de vista do marketing? Muito bem. Bom, acho que o primeiro registro é falar que o ciclo de vida do produto, ele na verdade é uma das ferramentas estratégicas que nós temos à disposição para analisar a performance ou de linhas de produtos, ou de marcas, ou até mesmo de categorias. O ciclo de vida ele é composto por 4 fases distintas. Nós temos 2 curvas que se alinham, uma curva de vendas e uma outra de lucro. E dentro dessas 4 fases nós temos a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. Então nós costumamos usar o ciclo de vida criando uma legenda, pontuando aquele produto, aquela categoria que nós estamos analisando e localizando os pontos dela dentro desse ciclo de vida. Qual seria a finalidade básica dele? A comparação. Se nós pudermos, como fruto de uma boa análise ambiental, encontrarmos os pontos adequados de cada produto ou cada categoria que estiver sendo avaliado, nós vamos ter indícios de ações de marketing, ações operacionais que poderiam ser adotadas. Na verdade, o ideal de um ciclo de vida é que a fase de maturidade fosse a mais longa possível. Isso representaria, numa categoria ou num produto, uma longevidade dele, uma perenidade dele. Significaria que ele estaria apresentando, oferecendo para a organização uma performance muito boa em termos de vendas absolutas e também de lucratividade. Agora, o que nós podemos notar, na verdade, é que nem todos os produtos conseguem se manter o tempo todo. Então, são necessárias ações de marketing ou mesmo operacionais, conforme já foi falado, que possam manter esse estado de coisas. O produto ele se desgasta ao longo do tempo, às vezes ele precisa de uma repaginada, né? Uma alteração na sua marca, na sua embalagem, no seu posicionamento de comunicação, na sua formulação de produto, ou até mesmo uma revisão sistemática dos custos que compõem esse produto, para que a gente possa identificar eventualmente algumas falhas no processo e otimizar. Quando nós usamos regularmente o ciclo de vida, nós conseguimos enxergar as várias situações e tirar proveito delas. Por exemplo, ao monitorar uma categoria, talvez fique mais fácil para um profissional ele identificar quando um produto ou um serviço já se encontra numa fase de declínio, ou seja, uma fase apropriada para ter uma ação mais forte. Mas, como nós dissemos, a fase ideal é a fase da maturidade, mas nós não podemos deixar de falar das 2 primeiras. A introdução no mercado, no segmento, é uma fase importante, onde o produto ou um serviço ele é exposto pela primeira vez ao mercado, ao seu público consumidor, ao seu público-alvo, e ele fica sujeito a uma aceitação. É uma fase de grande desafio também, porque a gente costuma, nessa fase, verificar que tem até um lucro negativo, dado a necessidade de você ter um investimento maior no início, para gerar uma alavancagem, um conhecimento, uma visibilidade da marca ou do produto, você acaba investindo mais do que você recebe, na verdade. A etapa seguinte, que seria o crescimento, é uma etapa também, eu diria, desafiadora, na medida que os concorrentes que estão já no segmento, sejam eles diretos ou indiretos, eles vão procurar neutralizar a nossa performance. E com isso eles farão, eventualmente, promoções de preço, ou tentarão invalidar o nosso lançamento através de um lançamento também. Passadas essas 2 fases, né, introdução e crescimento, aí nós vamos buscar a fase da maturidade, que já foi falado, e buscar a melhor gestão possível dentro da mesma, alongando o máximo que nós pudermos. Para o administrador, para o gestor, é muito importante enxergar, inclusive, a possibilidade dele criar produtos que possam substituir, né? Hoje, por exemplo, pegando o segmento da área de tecnologia, né? Você tem alguns smartphones já de uma série avançada, um substituindo o outro, no sentido de criar para aquela marca, para aquele empreendimento, uma longevidade.
Lógico que cada nova série eles propõem algumas inovações de design, de funcionalidade, mas sempre no sentido de manter aquela marca dentro de um processo de liderança e rentabilidade interessante para a organização. Agora, nós não podemos, finalmente, né, usar exclusivamente o ciclo de vida como única alternativa estratégica. Ele deve fazer parte de um conjunto de ferramentas, né, mas ele é de fundamental importância, sobretudo para o profissional de marketing, o gestor, o profissional administrador, o profissional de marketing, que ele vai, através do ciclo de vida, ter essa análise comparativa, né, que vai colocá-lo, sem dúvida nenhuma, numa vantagem competitiva. Professor, e a influência do ciclo de vida do ponto de vista do consumidor? Olha, a rigor, essa ferramenta ela é uma ferramenta de gestão e o consumidor ele apenas vai nos subsidiar, né, através do seu comportamento para gerar aqueles pontos que nós falamos anteriormente. Agora, quem monitora, quem administra uma categoria, na medida que ele analisa o comportamento do consumidor, ele pode verificar, por exemplo, situações da reação do consumidor quando se lança um produto, da reação dos concorrentes, né, no segundo estágio do crescimento, quando eles tentam interpelar o nosso lançamento, o nosso empreendimento, né, da aceitação do consumidor, que vai gerar uma liderança, uma coliderança, que vão nos dar a devida situação lá no estágio de maturidade, lucratividade, ou até mesmo, né, as razões que poderiam levar esse consumidor a nos abandonar, né? Por vezes o empreendimento do concorrente ele é mais profícuo, né? Ele é mais interessante para o consumidor e ele acaba roubando de nós o consumidor, o cliente no caso. Então, isso pode trazer efeitos, tá? Então, embora não seja um instrumento voltado para o consumidor, a grande verdade é que, indiretamente, é o consumidor que vai nos oferecer todos os pontos para que ele seja alimentado, para que nós possamos identificar o comparativo que foi falado anteriormente. Inclusive, dando situações do pós-venda, né? Enfim, subsídios para realimentar todo o processo. Bom, muito interessante nessa matéria quanto ao comércio no Antônio Navarro. Nós temos que também pontuar o ponto de vista das empresas, né, da produção no CCV. Então ele é dividido em 4 fases: pré-produção, a produção, vendas e pós-vendas. Então, como funciona? Na pré-produção é quando a empresa está fazendo os estudos, está fazendo o planejamento para poder iniciar a venda de um produto, a comercialização de um produto. A produção é quando ela realmente começa a produzir esse produto e a distribuir em alguns pontos de vendas para ver a aceitação do público. Na parte de vendas é quando ela já está com uma produção em uma alta demanda, né, em uma demanda de aceitação de mercado. E a pós-vendas é para saber quando o retorno que o cliente está dando para a empresa, né, a aceitação do cliente, e para fazer tem a preocupação com o descarte desse produto. É legal isso. Além desses 2 pontos já citados aqui, né, tem também o ponto de vista do consumidor, né? Pois os custos do consumidor vai desde a aquisição até seu descarte, né? Então, durante esse período, tem vários custos que incorrem sobre o produto. Além do custo de aquisição, que é o custo inicial que o consumidor vai desembolsar para adquirir o produto, tem o custo de financiamento, que é o quanto ele vai parcelar, até mesmo o custo de transporte, para quem for buscar ou optar por frete, vai desembolsar um valor, custo de montagem e de manutenção também, que acarreta bastante no preço do produto, né? Entendi. Bom, é isso aí. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais um debate. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata.
estamos de volta com o debate Custos FSA. Bom, Mayara, você pode falar para a gente sobre o efeito da rentabilidade no ponto de vista do marketing? Então, na fase da introdução, os resultados eles são baixos, pois o produto está sendo lançado e ainda está ganhando aceitação no mercado. Já na fase do crescimento, o produto já ganhou aceitação no mercado e as vendas estão crescendo e as despesas diminuem. O produto está atingindo o seu ponto de equilíbrio. Na fase de maturidade, os resultados se estabilizam, o produto encontra o seu mercado e as receitas são estáveis também. Na fase do declínio, o produto chega ao seu ciclo final e as receitas e os resultados declinam também. Entendi. Bom, a demonstração do resultado do ciclo de vida identifica os custos ou gastos incorridos desde a fabricação até a venda, ou seja, desde o momento em que você compra até o momento que é descartado esse produto. Então, temos como exemplo os custos do fabricante, a aquisição, custo do produto, o custo do pós-venda, o custo de garantia e o resultado líquido que esse produto vai trazer para nós. Na vista do consumidor, que é o custo de aquisição, de financiamento, custo de transporte, despesas de transporte, o de descarte também e o total que esse aparelho, que esse produto vai custar para o consumidor. É importante também ressaltar o efeito da rentabilidade nas decisões a curto prazo, pois as empresas que utilizam esse tipo de decisão necessitam de respostas mais rápidas e não há margem para erro. Então elas necessitam saber o quanto vai gastar e o quanto vão receber nesse curto prazo. Então é mais importante para elas que ter um prazo de decisão menor do que as empresas que utilizam decisão a longo prazo. Entendi. As constantes transformações no mercado que acarretaram essa nova visão na gestão dos custos. Porque no passado existia pouca competição, os custos eram menores, a qualidade era inconsistente, os produtos eram sempre muito padronizados e as demandas estáveis, fazendo com que o ciclo de vida dos produtos fossem longos. Hoje em dia, atualmente, o mercado ele é inovador, então tem uma competição acirrada, existe a necessidade de ter uma produção flexível, os ciclos de vida dos produtos são reduzidos e devido à diversidade de produtos existentes no mercado, acarretando, consequentemente, um curto tempo para desenvolvimento de produtos. Gerlane, o que você pode falar para a gente sobre uma demonstração? Você poderia fazer uma demonstração, um cálculo sobre o CCV? O cálculo do custo do ciclo de vida pode ser demonstrado de diversas formas, desde uma demonstração simples até uma demonstração detalhada, onde incluímos itens considerados irrelevantes para análise simples, podendo em segundo momento levar à escolha de uma opção diferente, o que aparentava ser a mais favorável ou a mais inteligente. Tem um caso aqui que mostra que são alternativas de compra de automóvel. A seguir, existem 3 opções de automóvel para aquisição. Considerando o período de utilização do automóvel, levando em conta que o consumidor quer a opção que lhe trará menos gastos, qual a opção que é mais viável economicamente? A seguir, mostro o quadro a seguir aqui. Em comparação aos 3 automóveis, os dados são o seguinte: o preço da compra, as taxas administrativas, o valor residual, o licenciamento anual e o gasto com a gasolina, da manutenção e o seguro anual. Aqui está o novo Palio, o Onix e o Ford Ka. Outras informações seriam o custo de manutenção, que serão 350 por intervalo, o litro da gasolina, que é 3,9, o motorista percorre 30 km por ano e troca de carro a cada 4 anos. A primeira situação, considerando apenas o custo do momento da aquisição, que mostra o quadro a seguir aqui, seriam os dados, o preço de compras, as taxas administrativas de aquisição e o custo inicial. O que seria a conclusão desse quadro? No momento da aquisição, se for considerado apenas os gastos com a aquisição e o valor do veículo, o consumidor optaria pela compra do Onix, pois seria a opção que lhe traria menos desembolsos, certo? A situação 2 aqui, como mostra o quadro a seguir, caso seja acrescentados custos que o dono do veículo
terá pelos próximos 4 anos, que seriam o combustível, a manutenção, o licenciamento, o seguro, a soma anual aqui dos custos, o total dos custos nos 4 anos, o custo inicial, o valor residual e o custo final após os 4 anos, dos 3 veículos, o novo Palio, o Onix e o Ford Ka. O que seria a conclusão aqui nesse quadro? Levando em consideração todos os custos que o interessado terá pelo período que ficará com o carro, ele optará pelo Ford Ka. Por que pelo Ford Ka? Pois ele lhe traria uma economia de aproximadamente R$2.000 no final do período, porque a sua manutenção é mais barata. Sendo assim, fica clara a necessidade de realizar um detalhamento dos custos que tal aplicação ou investimento terá ao longo do período desejado. Pois com base nessas informações tem-se melhores condições de definir qual opção melhor financeiramente. Entendi. Bom, pessoal, por hoje seria só isso. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite e até semana que vem. Obrigado.